dia! Lindo, maravilhoso e abençoado dia na presença de Deus. Hoje estamos no dia 329 do projeto Bíblia para Iniciantes. Ontem falamos sobre a tentação de Jesus, o tempo em que ele jejuou durante 40 dias e 40 noites no deserto e ao final foi tentado por Satanás. E lembra, a estratégia que ele vai usar sempre na sua vida, na nossa vida, é em cima da nossa identidade. Quem é você? Então, aonde você vai fortalecer quem é você? Muitas pessoas não sabem quem são ainda. E é por isso da importância desse projeto. Você vai ter a revelação de Deus, que é aquele que te criou. A única pessoa que pode falar quem é você com total autoridade é aquele que te criou. Ele te conhece. Ele te criou, ele planejou, ele te conhece desde antes de nascer, desde o ventre da tua mãe. E ele sabe quem você é. Ele sabe quem você é. E você é imagem e semelhança de Deus. Amém? É isso que você é. Nada diferente disso. As pessoas podem falar o contrário, você pode pensar o contrário, mas a verdade é que nada pode mudar a sua essência. E essa é a sua essência. Você é filho de Deus. Você é imagem e semelhança de Deus. Amém? E fortaleça essa crença, fortaleça essa identidade ao ler e conhecer a palavra daquele que te criou. Amém? Então hoje estamos no dia 329 e vamos começar aqui através do versículo 14 do capítulo 4 de Lucas. Que livro, hein? Que evangelho maravilhoso. Vamos lá? Então Jesus, no poder do Espírito Santo, regressou para a Galiléia e a sua fama correu por toda a circunvizinhança. E ensinava nas sinagogas, sendo glorificado por todos. Uau! Esse é o comecinho do ministério de Jesus. Lembra que ele não teve pressa. 30 anos de idade, depois de um jejum de 40 dias, cheio do Espírito Santo, cheio do poder. E ele, aonde ele passava, ele curava, ele ensinava e as pessoas o glorificavam. Perceba que, sendo glorificado por todos, todos davam glória. Não tinha como não notar quem era Jesus. Todos notavam, até os demônios se prostravam. 16. Indo para Nazaré, onde fora criado, entrou num sábado na sinagoga, segundo o seu costume, e levantou-se para ler. Então lhe deram o livro do profeta Isaías. E abrindo o livro, achou o lugar onde estava escrito: O Espírito do Senhor está sobre mim, pelo que me ungiu para evangelizar os pobres. Enviou-me para proclamar libertação aos cativos e restauração da vista aos cegos, e para pôr em liberdade os oprimidos e apregoar o ano aceitável do Senhor. Uau! Imagina a cena. Quando ele leu aquilo que as escrituras estavam falando a respeito dele mesmo. Era como se ele estivesse lendo e falando e declarando isso para Deus. Isso está lá em Isaías capítulo 61, versículos 1 e 2. Imagina Jesus lendo: O Espírito do Senhor está sobre mim. Ele estava falando sobre ele mesmo. Me ungiu para evangelizar os pobres. Me enviou para proclamar libertação aos cativos, restauração de vista aos cegos e para pôr em liberdade os oprimidos. Ele estava falando sobre ele. Ele estava
lendo aquilo que foi falado sobre ele. Que emoção, imagina a cena e apregoar o ano aceitável do Senhor. Ó, até me emociono aqui. Versículo 20: tendo fechado o livro, devolveu ao assistente e sentou-se. E todos na sinagoga tinham os olhos fitos nele. Todos estavam ali, esperando ele sentado, que ele vai falar. Então passou Jesus a dizer-lhes: hoje se cumpriu a escritura que acabais de ouvir. Todos lhe davam testemunho e se maravilhavam. Todos se maravilhavam. Não tem como não se maravilhar de Jesus, do poder e da autoridade dele. Então todos davam testemunho, se maravilhavam das palavras de graça que lhe saíam dos lábios. E perguntavam: não é este o filho de José? Este foi o problema desse povo. Apesar deles estarem maravilhados, apesar deles perceberem, deles estarem admirados das palavras de graça que saíam dos lábios de Jesus, de perceber o poder e a autoridade, existia uma raiz de incredulidade e de ceticismo que fazia eles olharem um para o outro e falar: não é este o filho de José? Lógico, Jesus tinha crescido ali entre eles, uma criança, né? Com certeza tinha brincado com os meninos, com algumas pessoas que estavam ali olhando para ele naquele momento. Ele era muito conhecido ali, com certeza ele não passou despercebido nesses, né, no crescimento dele, na infância, na juventude e na fase adulta, no começo da sua fase adulta. Então, aquelas pessoas olhavam uma para as outras e perguntavam: não é este o filho de José? Por quê? A dúvida, a incredulidade, o ceticismo. Versículo 23. Disse-lhes Jesus: sem dúvida citar-me-eis este provérbio: médico, cura-te a ti mesmo. Tudo o que ouvimos ter se dado em Cafarnaum, faze-o também aqui na sua terra. E prosseguiu: de fato vos afirmo que nenhum profeta é bem recebido na sua própria terra. Na verdade vos digo que muitas viúvas havia em Israel no tempo de Elias, quando o céu se fechou por 3 anos e 6 meses, reinando grande fome em toda a terra. E a nenhuma delas foi Elias enviado, senão a uma viúva em Sarepta de Sidom, numa terra estranha. 27. Havia também muitos leprosos em Israel nos dias do profeta Eliseu, e nenhum deles foi purificado, senão Naamã, o sírio, que era estrangeiro também. E versículo 28. Todos na sinagoga, ouvindo estas coisas, se encheram de ira. Olha só, o espírito de dúvida e de ceticismo pairou sobre a mente deles, e nesse momento, ouvindo a verdade que Jesus tinha falado ali, algo que ele não estava falando para trazer ira, não, ele estava simplesmente trazendo um fato. Nenhum profeta ele é bem recebido na sua própria terra. Por causa disso, por causa da dúvida, do ceticismo, da incredulidade. E o que acontece? Eles se encheram de ira. Um espírito de incredulidade deu lugar agora a uma ira. Ou seja, uma brecha conduz a outra. Cuidado com a tua incredulidade. Cuidado com o teu ceticismo. Cuidado, sem fé é impossível agradar a Deus. Isso já está lá em Hebreus. Cuidado, tenha fé, acredite. A ciência já provou que a fé ela é algo importante para a saúde das pessoas que querem viver uma vida abundante. Uma pessoa cética, uma pessoa incrédula, ela é uma pessoa infeliz e ela dá lugar à ira, a uma brecha, um pecado
dá lugar a outro. E olha só, eles se encheram de ira porque ouviram essa verdade. E isso vai piorando a cada vez. Olha só a que ponto eles chegaram. Então todos na sinagoga, ouvindo estas coisas, se encheram de ira. E levantando-se, expulsaram-no da cidade e o levaram até o cimo do monte sobre o qual estava edificada, para de lá o precipitarem abaixo, a ira levando a um assassinato. Eles queriam matar Jesus, aquele a quem eles tinham se admirado, maravilhado, poucos minutos antes, pouco tempo antes, eles estavam ali maravilhados de Jesus. Então, cuidado para que isso não aconteça na minha e na sua vida. Deus tem feito tantos milagres, tantas coisas maravilhosas nas nossas vidas, e muitas vezes por causa de uma nova situação, uma situação que parece que nós não vamos conseguir, uma situação, uma falta de dinheiro, ou um problema de saúde, alguma coisa que começa a trazer ceticismo no seu coração, você começa a se encher de ira, e muitas vezes desejando a morte, a sua própria morte, ou a morte de alguém querido, ou a morte de alguém. Cuidado, porque isso é o que acontece para um coração incrédulo, isso é o que acontece para um coração cético. É muito sério isso. É muito sério. Já o povo lá de Israel, nós vamos depois continuar o projeto no Antigo Testamento depois. O povo de Israel, quando saiu do Egito, da terra da escravidão e foi para a terra prometida, a terra de Canaã, ele passou pelo Mar Vermelho, Deus fez milagres, Deus colocou uma nuvem no dia por causa do calor, uma coluna de fogo à noite por causa do frio, e mesmo assim eles murmuravam, e eles, em situações de pouca dificuldade, eles reclamavam e falavam: poxa, era melhor que a gente tivesse ficado lá no Egito. Será que nós vamos morrer com espírito de dúvida e de incredulidade? Então, que eu e você possamos sempre lembrar dos milagres que Deus tem feito nas nossas vidas, que Ele fez lá atrás e que vai continuar fazendo sempre, porque Deus não muda, não há sombra de mudanças em Deus. Amém? E Jesus, Filho de Deus, o Filho unigênito de Deus, e hoje todos nós somos também considerados filhos de Deus por causa dele, Jesus, que veio para morrer por nós. Amém? Versículo 30. Jesus, porém, passando por entre eles, retirou-se. Simples assim. Não era o momento. Jesus tinha todo o poder. Ele podia fazer algo lá, um show pirotécnico e sair, mas não, ele simplesmente saiu. Olha, Jesus, porém, passando por eles, retirou-se. E olha que era uma multidão que levou até lá, em cima do monte, para jogá-lo lá de cima. Mas Jesus não tem medo de multidão. Jesus não tem medo de Satanás, não tem medo de cara feia. Ele simplesmente: não é esse o meu tempo. Tchau, até mais. E ele sabia quem ele era. Versículo 31. E desceu a Cafarnaum, Jesus, cidade da Galiléia, e os ensinava no sábado. E muitos se maravilhavam da sua doutrina, porque a sua palavra era com autoridade. Olha só, mais uma vez aqui a palavra: se maravilhavam. Versículo 22, as pessoas da cidade dele se maravilhavam. Agora, versículo 32, se maravilhavam, todos se maravilhavam da sua doutrina, porque a sua palavra era com autoridade. Quando ele falava, tinha poder nas palavras dele, porque ele falava com autoridade, autoridade que veio do céu, de Deus. Toda autoridade, na verdade, vem de Deus. Amém? 33. Achava-se na sinagoga um homem possesso de um espírito de demônio imundo e bradou em alta voz: Ah, que temos nós contigo, Jesus Nazareno? Vieste para perder-nos. Bem sei que és o Santo de Deus. Mas Jesus o repreendeu, dizendo: Cala-te e sai deste homem. Simples assim, sem gritar, simples repreensão. Cala-te e sai deste homem.
sem show. O demônio, depois de o ter lançado por terra em meio de todos, saiu dele sem lhe fazer mal algum. Então, os demônios sabem quem Jesus é. Por mais que Satanás ficou testando a identidade de Jesus, se é filho de Deus, você vê aqui, primeiro demôniozinho pequenininho, insignificante, que viu Jesus, falou: bem sei quem tu és, o Santo de Deus. Eles sabem. Jesus sabe e os demônios também sabem. Versículo 36. Todos ficaram grandemente admirados e comentavam entre si, dizendo: que palavra é esta? Pois com autoridade e poder ordena aos espíritos imundos e eles saem. Com autoridade e poder. Uau, eu queria estar nesse dia. Eu queria ter testemunhado cada passo, cada milagre que Jesus fez. Você gostaria de estar nesse momento, de estar sendo testemunha ocular, viva, de tudo aquilo que Jesus fez? Eu gostaria muito. Deve ter sido fantástico. Mas essas mesmas pessoas, lembre, o espírito de incredulidade, ceticismo é tão grande que essas mesmas pessoas, muitas delas, viraram as costas para Jesus. Por isso, mais uma vez eu repito, nunca se esqueça dos milagres de Deus na sua vida. Versículo 37. E a sua fama corria por todos os lugares da circunvizinhança. 38. Deixando ele a sinagoga, foi para a casa de Simão. Ora, a sogra de Simão achava-se enferma, com febre muito alta, e rogaram-lhe por ela. Inclinando-se ele para ela, repreendeu a febre, e esta a deixou. E logo se levantou, passando a servi-los. Simples assim. Febre, sai. Enfermidade, sai. Doença, sai. E tem que obedecer. Todos têm que obedecer. Esse é Jesus. Versículo 40. Ao pôr do sol, todos os que tinham enfermos de diferentes moléstias, lhes traziam a Jesus. E ele os curava, impondo as mãos sobre cada um. Olha que legal, impondo as mãos. Jesus tocava nas pessoas. Jesus queria esse contato. Jesus se sentia bem no meio das pessoas, tocando, curando. Foi para isso que ele veio. Ele veio para amar, ele veio para libertar, ele veio para curar. 41. Também de muitos saíam demônios, gritando e dizendo, olha só o que eles diziam: tu és o Filho de Deus. Como eu falei, eles sabem quem Jesus é. Eles sabem quem Jesus é. E ele, porém, os repreendia para que não falassem, pois sabiam ser ele o Cristo. Não era o momento de Jesus ficar anunciando que ele era o Cristo. Ele estava apenas fazendo milagres, operando, fazendo bem e amando. Na hora certa, isso seria revelado para todos. 42. Sendo dia, saiu e foi para um lugar deserto. Jesus gostava de se retirar para um lugar deserto para ter um momento a sós com Deus. Porém, as multidões o procuravam e foram até junto dele e o instavam para que não os deixasse. Imagina, quando você tem acesso à fonte da vida, é lógico, você não vai querer que ele vá embora. Fica, Jesus, fica. Mas Jesus sabia quem era. Jesus não ficou pensando assim, poxa, eles gostam tanto de mim, eu vou ficar aqui. Tem tanta gente que fica porque as pessoas imploram. Não, eles gostam tanto de mim, eu vou ficar aqui. Amigo, se você tem uma missão, vai como Jesus. Olha só, ele, porém, lhes disse, é necessário que eu anuncie o evangelho do reino de Deus também às outras cidades, pois para isto é que eu fui enviado. Amém? Jesus tinha clareza de quem ele era e tinha clareza de qual era a sua missão. Então, por mais que as pessoas ficassem pedindo, vem, fica aqui, nós gostamos tanto de você, você é tão poderoso, você é tão isso, tão aquilo, e Jesus não ficou, será? Eu sou isso mesmo? Ele não precisava disso. Mas com muito amor, ele falou que tinha que
também anunciar o mesmo evangelho às outras cidades. E ele pregava nas sinagogas da Judéia. Versículo 44. Fechamos aqui o dia 329 e que Deus abençoe você. Mais uma vez, repito, nunca deixe um espírito de incredulidade crescer dentro de você. Sempre lembre das maravilhas que Deus fez na sua vida. Agradeça isso, agradeça isso. Agradeça de uma forma ativa. Declare isso nas suas orações. Obrigado, Deus, por isso. Outro dia eu estava fazendo uma oração aqui, eu falei, obrigado por tudo. Aí a minha esposa falou assim, por tudo o quê? Aí eu comecei a falar, quase que eu não conseguia parar de falar. Sim, sem brincadeira, eu acho que foi mais de meia hora onde eu comecei a falar e no final ela falou, amor, que lindo. É muita coisa que nós temos para agradecer, gente. Muita, muita, muita coisa. Se nós formos começar a agradecer por tudo aquilo que Deus fez por nós, nós vamos ficar aí dias e dias incessantemente, sem parar, agradecendo a Deus. Amém? Então é isso. Um beijo no coração e até amanhã, continuando no capítulo 5 do livro de Lucas. Beijo no coração. Fica com Deus.